Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início à nossa disciplina, em que trataremos, como mencionado durante a nossa apresentação de ementa, sobre a indústria 4.0 e os pilares que a sustentam. Esse texto que estamos vendo aqui ao fundo é justamente o texto que utilizaremos como referência, como texto base para as nossas aulas, para as nossas explanações e pesquisas posteriores a respeito do contexto do conceito de indústria 4.0. Então esse texto ele traz para nós de forma bastante simples, é um texto relativamente curto, de fácil leitura e traz para nós de maneira bastante simples as ideias sobre os pilares da indústria 4.0. Então ele trata de maneira bastante rápida e não muito aprofundada cada um dos pilares. Então é evidente que durante as nossas aulas é interessante este aprofundamento dos conceitos que fundamentam a indústria 4.0. Então nós vamos avaliar, estudar e a nos aprofundarmos a respeito de cada um dos pilares. Então aqui indústria 4.0, The Future of Productive and Growth in Manufacturing Industries. Então traz para nós justamente todo o contexto a respeito da indústria 4.0 e a sua aplicação dentro das empresas, tá? Aqui de forma bastante visual, de forma fácil, temos os 9 pilares que sustentam a indústria 4.0 demonstrados. É uma imagem que eu gosto bastante, acho que ela nos auxilia consideravelmente aqui na elaboração do nosso conhecimento, do nosso conteúdo. Nós temos os robôs autônomos, que talvez sejam aí um dos pilares mais conhecidos por nós, um dos pilares que temos mais contato ou a que nos remete mais facilmente quando se trata de indústria 4.0. Então, todo o sistema de automação, realização de atividades não mais por seres humanos, porém por máquinas. Os robôs autônomos, ou seja, aqueles que trabalham independente da ação do ser humano, são talvez os equipamentos, os elementos aí presentes na indústria 4.0 que mais nos vêm à mente quando falamos sobre esse contexto, sobre esse conceito. Então, sim, temos os robôs autônomos como um dos importantes pilares que sustentam a indústria 4.0, porém, para que eles operem, não basta termos os robôs, não basta termos a figura do robô, termos ali os braços robóticos para que eles realizem a função. É evidente que eles precisam ser configurados, precisam ser parametrizados para que as operações possam efetivamente ocorrer de maneira autônoma. E antes mesmo destas atuações ocorrerem, antes mesmo dos robôs efetivamente eh, realizarem as suas atividades, é muito comum que nós utilizemos ambientes computacionais de simulação. Então, todo o movimento, toda a interação que o robô faz com o ambiente onde ele estará instalado é verificada antes da sua instalação, da sua implementação efetivamente, por ambientes de simulação em softwares. Não apenas tratando de robôs autônomos, mas também de outras situações, como por exemplo o próprio design da peça, do produto que está sendo desenvolvido, que está sendo proposto, também pode ser simulado em ambientes computacionais antes mesmo da fabricação. Modelos de fundição, moldes para estampagem, ferramentas de usinagem. Várias são as aplicações destes softwares que nos permitem trabalhar com simulação em ambientes computacionais para que a gente possa verificar antes mesmo de realizar sequer a construção de um protótipo, o comportamento daquilo que está sendo proposto. Maquetes industriais, peças independentes, como eu mencionei, conjuntos pequenos a grandes conjuntos, tudo isso é possível ser simulado antes mesmo da construção do produto, da forma final ou até mesmo de um protótipo.
É evidente que, neste contexto de robôs autônomos, de simulações, nós temos uma quantidade muito grande de informações que estão sendo tratadas, que estão sendo eh, geradas e consumidas simultaneamente. Isso tudo requer que a gente faça o empacotamento das informações, a distribuição e o compartilhamento destas informações. Em geral, o que nós temos hoje como soluções a nível de TI, a nível de armazenamento de dados, transferência de dados e tratamento desses dados, é justamente pequenos pacotes serem armazenados de forma independente de outros e não necessariamente nos mesmos lugares. Isso tudo vem ao encontro, inclusive, de um outro pilar que está aqui posto, né, um pouquinho mais afastado, que são as clouds, as nuvens. O armazenamento em nuvens, existem aí diversas maneiras da gente poder optar por ele. Eu posso fazer, como eu mencionei aí há pouco, vários pacotes em vários ambientes, servidores distintos. Isso nos permite fazer com que a informação ela fique particionada e dificulte, por exemplo, uma invasão. E aí já automaticamente a gente começa a tratar sobre cybersecurity, então segurança cibernética. Todos os nossos dados, estejam eles alocados em nuvem ou localmente, precisam ser resguardados, então é necessário que haja uma estrutura de armazenamento e de proteção dos dados bastante robusta ao ponto de impedir ataques cibernéticos e que tenham a intenção de roubar ou sequestrar esses dados. Então, o armazenamento aí em pacotes, ele é uma estratégia que vem sendo adotada e tem funcionado bastante bem. Algo que utiliza com muita ênfase esse tipo de solução são as criptomoedas. Nós conhecemos esse tipo de armazenamento aí em blocos, como blockchain. Então, as informações estão entrelaçadas e por isso o nome chain, que remete à corrente, através dos blocos. Então, os blocos armazenados de forma independentes e que se comunicam horizontalmente e verticalmente. Então, a integração entre esses sistemas ocorre tanto na horizontal quanto verticalmente e garante uma segurança e uma robustez maior dos dados que ali estão armazenados. Então, este pilar, junto da cybersecurity e cloud, que tem sido cada vez mais explorada, andam bastante juntos. A cloud tem uma vantagem bastante grande em relação ao armazenamento local, é que a gente pode fazer a contratação do armazenamento conforme demanda, então sob demanda. Podemos fazer a contratação de armazenamento com uso frequente ou com uso esporádico, para que eu possa fazer, portanto, um armazenamento mais a longo prazo, ou que seja meramente por questões ali de governança, em que eu preciso manter aquele dado armazenado e guardado durante 5 anos, por exemplo, para uma eventual auditoria, caso requeiram aquele tipo de informação. Portanto, não é o tipo de dado que nós precisaremos ficar acessando continuamente. Então, é possível fazer contratações de acordo com o tipo de uso que nós faremos. Isso garante com que a empresa economize. Diferente, por exemplo, se eu tiver que fazer um armazenamento de até 4 teras, eu preciso ter um SSD de 4 teras de capacidade de armazenamento. E se eu precisar de mais um outro tipo de armazenamento, uma outra quantidade, eu preciso investir em mais um SSD. Então, não tem essa necessidade de ficar fazendo investimentos pontuais e locais de hardware, porque é possível apenas contratar o espaço desejado e fazer com que esse espaço aumente gradativamente conforme a nossa necessidade. Enfim, é uma gama muito grande de possibilidades existentes hoje em relação ao armazenamento em nuvem, que nos permite trabalhar todos esses blocos de dados com segurança bastante robusta, que não é uma demanda da empresa que contrata o serviço da cloud, e sim o tipo de contratação que você está fazendo para a empresa que oferece o serviço de armazenamento em nuvem.
Você contrata ou não a solução em termos de segurança já existente e, portanto, uma economia razoável aí, considerável na realidade, em relação a desenvolvedores e equipe de TI concentrada no desenvolvimento de sistemas de segurança. Todos esses dados armazenados e com a sua devida robustez em termos de segurança para garantir que não haja fuga ou perda de informações, elas eventualmente são utilizadas para interligar, para intercomunicar diversos equipamentos. Então, aquele meu robô, que eu fiz uma simulação, pode conversar com o software que faz a comunicação, que faz a simulação, perdão, de forma automática. E este robô pode muitas vezes alimentar uma segunda estação de trabalho que também é operada por um segundo robô, e assim sucessivamente. Portanto, há necessidade de que o software de simulação converse com o primeiro robô, que converse com o segundo, e assim sucessivamente. Isso nós chamamos de Internet of Things, ou Internet das Coisas, em que a comunicação entre os diferentes equipamentos, os diferentes ativos, as diferentes soluções industriais conversam, comunicam-se entre si, garantindo aí, portanto, a, a manutenção da informação e o acionamento no instante mais apropriado de cada uma das estações de trabalho. Indicação de falha, indicação de necessidade de manutenção, indicação de peça pronta e, portanto, início da estação seguinte. Todas essas informações são bastante relevantes. É possível fazer, por exemplo, o uso desse tipo de informação para gerenciamento de manutenção, em que eu posso monitorar a temperatura, posso monitorar nível de lubrificação, posso monitorar nível de vibração, e a depender do patamar atingido, né, do valor atingido ali ou apresentado por cada um desses sensores, startar ou não uma determinada demanda para a manutenção. Então passamos aí pelos robôs autônomos, simulação, blockchain, IoT, Cybersecurity e Cloud. Vamos agora para os três últimos em que trata. Vou pular aqui direto lá para o Big Data, então vou fazer um jump aqui entre o Cloud e os outros dois para chegarmos ali em Big Data ou Big Data, que trata do quê? Esse volume imenso de informações, principalmente quando se trata lá do IoT, em que eu estou fazendo monitoramento de temperatura, lubrificação, vibrações, rotação, enfim, uma série de informações diferentes, pressão, são dados gerados a cada instante. Esse instante pode ser parametrizado como cada segundo, a cada minuto, a cada hora, enfim, a depender da necessidade de quem programa. Estes dados todos que são gerados, eles estão sendo armazenados em blocos, numa nuvem ou localmente, e eventualmente eu vou precisar resgatar esses dados e a partir deles tomar alguma decisão. Então, eu vou, a partir dos dados, extrair a informação desejada e estas informações vão alimentar ou vão suprir um gestor de área para que ele possa tomar as devidas ações e as mais apropriadas ações em relação àquelas informações que estão sendo analisadas. O volume de informações de um equipamento já é grande. Quando a gente interage este equipamento com outros, o volume de informações aumenta. Quando eu trato de uma fábrica inteira, ou que seja de uma linha inteira, ou de um único produto, o volume de informações é muito grande. E as informações são dados tratados, portanto, o volume de dados é ainda maior. Para que a gente possa tratar esses dados de forma apropriada e na velocidade necessária para que as informações possam ser extraídas e as ações tomadas, é necessário que haja uma estrutura robusta para o tratamento destes dados, que é o que nós chamamos aí de Big Data. Nós precisamos de sistemas, precisamos de infraestrutura suficientemente robusta para tratar um pacote de informações, aí, um pacote de dados, uma quantidade de dados muito grande. Estamos falando aqui da ordem de centenas, dezenas de terabytes.
por segundo, por minuto, enfim. Então, quanto mais robusto é o sistema, maior é a capacidade em termos de tratamento de dados num instante de tempo. Associado à simulação, antes mesmo de podermos fazer ali o start, a implementação da operação, ou até mesmo dentro do contexto aí de fabricação, a gente pode fazer uso da manufatura aditiva. Existem hoje diversas técnicas de manufatura aditiva que permitem, por exemplo, que uma empresa faça a reposição de peças no mercado por meio de manufatura aditiva. Peças que deixaram de ser produzidas dado ao tempo de que passou entre a produção daquele produto e a necessidade de reposição eh, levantada, isso pode gerar com que uma dificuldade em relação à linha de produção. Pô, aquela linha de produção daquele produto já foi desativada há muitos anos. Eu não tenho como repor essa peça no mercado, a não ser se eu fizer o uso, por exemplo, de manufatura aditiva. Então é uma boa alternativa e também é utilizado em situações em que eu realizo a simulação no meu ambiente computacional de simulação e quero verificar qual é efetivamente a, a, a forma final da peça, como que ela vai ficar, se de fato é aquilo que eu desejo. E aí, antes mesmo de fazer o start da produção, eu posso gerar uma peça física por meio de manufatura aditiva. E com isso a gente consegue confrontar a simulação com um ambiente físico sem que necessariamente aquilo faça parte da linha de produção. A realidade aumentada, que permite, assim como a simulação, fazer algumas previsões, alguns estudos, análises do comportamento físico antes mesmo de ter a solução física imposta. Esse tipo de solução normalmente é empregado em situações de estudos, de treinamento, capacitações. Por exemplo, a Boeing utiliza muito a realidade aumentada já há alguns anos para capacitar os seus mantenedores. Então, todos os técnicos de manutenção de aeronaves, antes mesmo de terem contato com a aeronave, utilizam da realidade aumentada durante seus treinamentos para se prepararem, para se capacitarem à realização da manutenção de determinadas aeronaves. Em se tratando desse tipo de máquina, os espaços são bastante restritos, são bastante limitados e, portanto, por muitas vezes os técnicos de manutenção, os mantenedores, não conseguem ter visão daquilo que estão realizando em termos de manutenção. Acessos extremamente dificultados, espaços bastante restritos, portanto, é muito comum os mantenedores terem que fazer acessos sobre a cabeça, por exemplo, sem enxergarem exatamente o que estão fazendo. Para isso, a realidade aumentada ajuda e muito a capacitação destes operadores. Portanto, é uma solução que auxilia e auxilia consideravelmente o entendimento daquilo que está sendo feito, um conjunto que pode ser desmontado e remontado sem que necessariamente você tenha contato com as peças, e aqui com uma vantagem enorme em que é possível verificar interferências, como uma peça se acopla a outra, o que dificilmente vai ser possível, principalmente em situações como essa descrita em aeronaves, em que a visualização do conjunto ela é prejudicada ou impossível, né, impossibilitada. Um exemplo bastante fácil aí de ter como entendimento da realidade aumentada seriam, por exemplo, os filmes da Marvel, em que o Homem de Ferro tem ali toda a sua volta algumas informações que ele pode escolher aquilo que ele quer ver, ele expande, reduz, gira, muda de posição. Isso seria um exemplo bastante fácil de entendermos de realidade aumentada. Os técnicos de manutenção da Boeing fazem exatamente isso, conseguem interagir virtualmente com um conjunto não mais apenas limitado à tela do computador, como um modelo 3D, mas um modelo tridimensional com forma que ele pode
em escala, manusear, desmontar, remontar, verificar posição, acesso, treinar, manuseio de ferramentas e assim, portanto, capacitando-se antes mesmo de poder realizar a atividade em campo. Espero que tenham conseguido entender, tenham conseguido assimilar este conteúdo. Esta foi uma breve introdução a respeito da indústria 4.0. Teremos ao longo das próximas aulas o detalhamento de cada um dos pilares que sustentam a indústria 4.0. Deixarei uma atividade para que vocês possam desenvolver e entregar e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.